Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Hoje estamos mais uma live da série de líderes em alta performance e estou muito feliz. Ontem nós tivemos várias pessoas aqui onde nós compartilhamos. Ontem eu tive o convidado, que foi o Paulo Vitor, e ontem nós falamos sobre feedback como ferramenta de gestão. Hoje nós vamos ter aqui já a Gladys Luciano, onde nós vamos falar de administração de conflitos, gestão de conflitos. Quero aí, desde já, a Gladys já está aqui conosco. Espero aí que, Gladys, vamos aqui enviar, antes de você entrar ao vivo aqui, já você vai entrar, vamos aqui convidar outras pessoas também a participar conosco. Vou aqui no aviãozinho, sempre eu faço isso aqui antes de entrar online, então... Vamos aqui convidando as pessoas, se você puder também aí entrar no aviãozinho, vamos aí trazendo mais pessoas para cá, porque o assunto de hoje vai ser top, hein? Estou aqui convidando aqui algumas pessoas para vir. Convidei foi um monte aqui. Que legal! Gladys, eu vou te convidar. Deixa eu tentar enviar para você aqui. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, Gladys? Tudo bem? Tudo ótimo. Você está me escutando bem? Tô te escutando bem, sim. Legal. O pessoal aí que está aqui já online conosco, aqui, vocês estão me escutando, dá aí o feedback, enquanto a gente vai se ajeitando aqui, enquanto aí a Gladys vai se apresentar. Já vou apresentar a Gladys, ela vai fazer a honra aí de se apresentar, falar quem é a Gladys. Mas antes de você se apresentar, Gladys, hoje nós vamos falar aí sobre gestão de conflitos, né? E eu quero aí agradecer você. Você foi uma das primeiras aí que aceitou o convite, né? A gente poder estar aqui, poder fazer essa troca, né? De poder um contribuir, um poder trazer aí algo que possa acrescentar também na jornada um do outro. Então, prontamente, a gente fez uma call ali que você me deu vários insights. Então, quero aqui gratidão, tá, Gladys, por você ter feito essa entrega anteriormente aqui, por ter aceitado esse convite. E eu quero que você se apresente. Quem é a Gladys, né, qual é a atuação dela hoje, contar um pouquinho da sua jornada antes de a gente entrar para o tema de hoje. Obrigado novamente, boa noite e seja bem-vinda. Eu é que agradeço você, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante, né, esse assunto, principalmente para as lideranças, né, nesse momento tão diferenciado que a gente está vivendo, né? Bom, Verdade. eu sou a Luciano, eu sou mentora e trainer em gestão comportamental. Eu desenvolvo líderes e equipes. E também ajudo os coaches, analistas, pessoas do RH, com mentorias de testes comportamentais utilizando a visão sistêmica, né? Porque eu sempre falo que não adianta você aplicar um teste comportamental se você não pegar aqueles números, se você não pegar aquele teste e você colocar na história da pessoa, na história do seu cliente, na história do seu colaborador, né? Porque aqueles números, eles trazem algo. E aonde que está esse algo? Na história. Então, eu ajudo esses profissionais de RH, esses analistas que estão iniciando, né, na carreira, que às vezes tem alguma dúvida em interpretação dos testes. Então, a gente entra com a mentoria. Ah, que bacana. Já há quanto tempo atuando nessa área, Gladys? Eu atuo com gestão de pessoas há 14 anos e eu tenho 6 anos especificamente em gestão comportamental. Ah, que legal.
E quando você traz aí, claro, antes a gente vai entrar já já aqui no tema, e quando você traz aí a questão da história, eu acho muito top, isso tudo tem a ver com a história, que são os repertórios, que são ali a jornada dessas pessoas. E quando nós entendemos da história, nós também vamos lá levar, já já, quando a gente fala de gestão de conflitos, e quando a gente já tem essa base, esse autoconhecimento, essa percepção, primeiro de nós, posteriormente também nos líderes, entendendo os seus liderados, isso também pode ajudar nessa gestão de conflitos? Claro, porque é essencial, né? Porque o que é a gestão de conflito? Vamos começar assim, vamos pensar, o que é a gestão de conflito? É uma habilidade que você tem para tratar situações de estresse, atritos, não é? E Vamos essa lá habilidade repetir. Vamos repetir. Então, gestão de conflito é uma habilidade. é uma habilidade, exatamente, é uma habilidade que você tem para lidar com situações de estresse, de atritos dentro do ambiente organizacional. Ok? Vamos começar por aí. Apesar de ser uma realidade muito comum dentro das empresas, os conflitos organizacionais sempre foram uma espécie de tabu nos negócios, certo? E aí, algumas gestões, elas não dão tanta atenção a esse assunto e acabam sendo pouco preparadas para lidar com esse tipo de situação. E quando você fala de gestão de conflitos, a gente também está falando de relações interpessoais. Não tem como você falar de gestão de conflitos e não falar de gestão comportamental. Então, o líder que se conhece e o líder que conhece a sua equipe, ele tem mais possibilidades e mais possibilidades e mais escolhas assertivas dentro da equipe. Então, a gestão comportamental é fundamental para que você consiga ter uma gestão, um gerenciamento de conflitos dentro da equipe. Uma coisa que se repete em todos os assuntos que a gente vai falar de liderança, em todos os assuntos, né, esses micros temas que a gente vai entrar dentro da liderança, uma coisa que se repete, ontem aqui eu estava aqui com o Paulo, amanhã eu vou estar com o Eliese, hoje com você, cada dia com um profissional, uma coisa que se repete é esse autoconhecimento. Uhum. Né? Não tem como o líder, como que você vê como um profissional e como especialista em gestão comportamental, essa parte desse comportamento, essa parte do autoconhecimento, posteriormente, para que ele possa aplicar isso na gestão dele primeiro e posteriormente de conflitos. Como que você vê tudo isso, Gladys, na sua vivência? Olha, o autoconhecimento até parece clichê, né? Todo mundo fala, todo mundo fala. Gladys, Ninguém mais Gladys, crê. eu quero deixar você bem à vontade, tá? Por isso que eu falei, Ninguém... não vamos levar script nem nada. Fique bem à Tô vontade. em casa, falar, tô em tá? casa. Tá em casa. Quando a gente fala de autoconhecimento, às vezes as pessoas não aguentam mais ouvir falar de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele traz muito aquela coisa assim, ó, vamos abrir a caixinha de Pandora, vamos olhar lá para o seu passado agora, vamos trazer tudo o seu passado aqui, vamos acertar tudo que você tem que acertar lá no seu passado. Não, gente, não precisa ser assim. Autoconhecimento pode ser uma coisa muito tranquila e divertida, né? Principalmente quando você faz um mapeamento comportamental. Então, eu digo que o líder que tem autoconhecimento, Clécio, o líder que não tem o autoconhecimento, vamos começar por aí, o líder que não tem o autoconhecimento, ele tem o poder decisório dele limitado. Entende? Por quê? Porque ele vai fazer interpretações dentro daquele conhecimento que ele tem que pode não ser real. Então, assim, todo mundo me pergunta isso, ó. Então, Glá, é o seguinte, vamos só selecionar um tipo de perfil. Porque se a gente trabalhar só com um tipo de perfil, a gente não vai ter problema. Não, não. Já tive essa indagação também.
você vai continuar tendo problema. Só que você vai ter sempre o mesmo. Ok? Então, não adianta, não tem um perfil melhor, um perfil pior, não tem. Todos os perfis têm seu lado positivo e todos os perfis têm seu lado negativo. Então, você precisa ter o teu autoconhecimento, por quê? Você tem um perfil comportamental, certo? E isso eu falo tanto para os líderes quanto em mentoria para os analistas. Você tem um perfil comportamental. Então, quando você vai trabalhar com uma pessoa e essa pessoa tem o mesmo perfil que você, ela tende a ter o quê? As mesmas dificuldades, a mesma linha de pensamento, tende a ter os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Então, fica mais fácil de você trabalhar com ela, porque você pensa em você. Como eu gosto que converse comigo? Como que eu lido com essa situação? Quando eu estou nesse momento, como que eu ajo? Porque, Clécio, é uma coisa assim, ó. Nunca você vai reagir ao teu externo. Porque o externo é o externo. Não. Toda reação que você tem vem do teu interno. A tua mente, ela não tem poder para gerar nada, para criar nada. Entende? Tudo que você pensa, tudo que você reage, ele já tem que ter um ponto de origem. E às vezes esse ponto de origem, sim, vai estar lá atrás, no teu sistema familiar. Por isso a visão sistêmica dentro do meu trabalho. Eu sou formada em constelação organizacional e sou formada em constelação familiar. Eu uso a visão sistêmica dentro do meu trabalho. Por quê? Porque às vezes, sim, eu vou ter que pegar lá atrás no teu sistema e trazer para cá. Para a gente ver aonde que está a origem do teu pensamento, aonde que está o teu modelo introjetado. Às vezes de líder, às vezes de reações que você tem dentro da equipe. Entende? Então, o autoconhecimento faz você ter o quê? Expansão de consciência. Eu não vou trabalhar o teu passado. Eu vou pegar informações do teu passado e trabalhar com você a gestão de conflito dentro do que você vê. Porque pensa assim, ó, se nós tivermos uma equipe só de introvertidos, eles vão ter uma linha de pensamento, ok? Então, nós temos dois tipos de conflito. O conflito disfuncional e o conflito funcional. Quando você fala em conflito, todo mundo pensa que é uma coisa horrível, né? Briga, discussões, tal. Mas, gente, olha só. O conflito pode ser um grande aliado do líder se o líder tiver o autoconhecimento, porque ele pode oxigenar a equipe. Então, o conflito para gerar uma alta performance, ele pode ser um combustível, ele pode ser uma fagulha pronta para... É um álcool que precisa ser lançado ali. Com certeza, mas o líder precisa ter o quê? Autoconhecimento e conhecer a sua equipe, para que ele perceba, para que ele entenda qual é o tipo de conflito que está acontecendo ali. Entende? Por isso que a gestão comportamental é tão importante. Se você pegar só perfis extrovertidos, eu não vou ter conflitos com os perfis extrovertidos. Claro que vai. Se você pegar dois influentes, por exemplo, qual é o tipo de conflito que você pode ter com eles? Dois colaboradores influentes. Disputa de palco. Eles vão disputar o palco com você. Eles vão disputar o palco entre eles. Se você tiver dois perfis introvertidos, estável e analista, vai ter conflito entre eles, eles convivem muito bem. Mas, quando o analista dá mais valor para as regras do que para as pessoas, o estável já sai, já pisou no calinho do estável, o estável já vai sair. Então, qual que é o tipo de conflito que eu posso ter com os perfis que existem dentro da minha equipe? Esse conhecimento é muito importante para o líder. Porque é aí que o conflito vai ser o quê? Funcional ou disfuncional.
Então, se eu tenho uma equipe muito harmônica, uma equipe muito introvertida, mais passiva, e eu colocar um outro tipo de perfil na equipe, vai dar conflito? Claro que vai. Mas vai ser uma grande oportunidade de ter velocidade, de ter comunicação, de ter ideias diferentes, de ter mais incentivo, mais motivação. Então, o Legal. autoconhecimento para o líder, ele precisa existir para que o líder saiba lidar com os conflitos que existem nos perfis comportamentais. Porque quando a gente Hein, fala de Gladys? conflito, a gente fala de quê? Pessoas. Hein, Gladys? Antes de a gente continuar aqui, eu quero só dar uma boa noite. Tem muita gente chegando aqui. Eu tenho Eliezer, a Flávia, a Mônica. Boa noite, Mônica, a Gi. Então, pessoal, o Ivan também está aqui, o Paulo. Todos vocês que estão aqui conosco, obrigado aí por vocês prestigiar a gente, gratidão, né? E você também pega aí o aviãozinho, compartilhe com mais pessoas aí. Vamos a gente, cada um Com compartilhar e certeza. vir mais uns. E cada um compartilhar e vir mais um, a gente consegue bater aqui, dobrar o número. E além de tudo isso, a gente consegue gerar um pequeno, uma fagulha, um pequeno, né, um pequeno conteúdo que pode gerar uma reciprocidade, não só reciprocidade, mas que pode, sobre a vida de outras pessoas, também gerar algo que ela vai para o trabalho, ou até mesmo dentro do trabalho, do relacionamento dela, ela consegue perceber os conflitos. Porque onde tem pessoas, tem conflitos. Então, para melhor administrar esses conflitos, então nós precisamos entender melhor de comportamento humano, de perfis Exatamente. comportamental. Aí quando você fala assim, poxa, o cara é estável, o cara é analítico, quem não entende, tá aqui que é de comer isso. Mas não, Exatamente. né? Exatamente. É que quando a gente fala em gestão comportamental, é claro que aqui nessa live a gente não vai conseguir explicar o que é gestão comportamental, mas a gente pode fazer Sim, uma live sim. explicando sobre gestão comportamental, né? Tá Então, super amplo. para dar um entendimento aí para o pessoal que está aí, quem que são os perfis? A gente sabe que a gente tem 4 perfis comportamentais, ok? A gente tem os dominantes, os estáveis, os analistas e os influentes. Então, nós somos compostos por esses 4 perfis. Mas, quando eu tomo, se eu sei que eu sou composta por 4 perfis comportamentais, e quando eu tomo esses perfis como, se eu tomo o meu perfil como minha verdade, se eu tomo o meu perfil como o certo e eu esqueço de priorizar um perfil de uma outra pessoa, eu já começo a não ser estratégico por aí. Então, quem que é o dominante? O dominante é aquela pessoa que faz rápido, aquela pessoa que é empreendedora, aquela pessoa que tem velocidade, que vai focada no resultado, certo? Qual que é o probleminha do estável, né? Entre aspas? Relacionamentos. Ele é um perfil processual. Então, ele não tem relacionamento dentro da atividade que ele desenvolve, ok? O influente também é um perfil extrovertido, só que ele é relacional. Então, ele vai dar mais prioridade para quê? Para o relacionamento do que para o processo. E é O o cara aí das estável, relações interpessoais, né? exatamente. O estável é um perfil que mais é relacional, mas ele é um relacional diferente do influente, porque o influente é um relacional puxando atenção para ele. E o estável é um relacional puxando atenção para a equipe, para o todo. Entende? E o analítico é quem? O analítico é aquele colega seu que entra mudo e sai calado de dentro da empresa, né? O influente qual que é? É aquele amigo que está sempre na mesinha do café. Quem que é o dominante? Aquele seu colega que quer tudo para ontem. E quem que é o estável? Aquele colega que diz para você assim, não, calma, mas será que a gente está fazendo certo isso mesmo? Será que todo mundo está sabendo disso? Então, é muito fácil da gente ver os perfis dentro de uma empresa, né? Claro que a gente está falando aqui muito rápido e a gente pode ter
A gente tem muitas coisas para falar sobre isso. Mas para dar uma orientada aí para o pessoal do que é gestão Uma comportamental. claridade, né? Porque, na verdade, Clécio, não tem como você falar de gestão de conflitos e não tocar na gestão comportamental. Porque Por quê? conflito é comportamento. Aí, quando você tem essa clareza, eu costumo dizer o seguinte, quando você faz um diagnóstico errado, e se você faz o diagnóstico errado, você vai fazer um tratamento errado. E um tratamento errado, se você tomar qualquer medicamento que não tem a ver com a sua patologia, aquilo que está ruim pode se piorar. Então, quando você tem todas essas ferramentas e você traz a clareza para dentro de um processo, a clareza que você tem de entender de pessoas, de entender que atrás de... Aí você falou algo bem que, assim, bem no início sobre a história. Atrás de um comportamento existe uma história, existe um repertório. Então, quando o líder, ou como qualquer gestor, quando qualquer pessoa, ele não tem esse entendimento, ele tem a dificuldade de lidar com conflitos e ele vai achar que o conflito é a coisa ruim. Mas nós falamos que o conflito não, o conflito ele não é ruim até que para que você possa aprender a administrar. Então, o conflito você consegue extrair algo potencializado dentro da sua equipe, dentro daquele fato. Porque se nós nunca tivéssemos conflito, ou nunca tivéssemos problemas, seria aquela questão da estabilidade, seria aquela questão... Porque eu trabalhei, Gladys, durante mais de 7 anos na área hospitalar. Então, o processo da pessoa viva não é linear. Os batimentos cardíacos é cima e baixo, é cima e embaixo. Então, é isso. Lidar com pessoas também não tem como. Você vai ter conflitos, você vai ter dificuldades. Agora, qual é o passo que nós precisamos ter? Qual é o passo que nós precisamos aprender, desenvolver para extrairmos o melhor de todos os conflitos que nos são gerados? Uhum. Olha só, ontem nós tivemos uma live sobre feedback, certo? E feedback também é visto como algo ruim, né? Mas o feedback não é algo ruim. O feedback é algo para você extrair potencialidade daquela pessoa, de você falar para ela, olha, a gente pode melhorar ainda mais o que você já tem de bom. O conflito é a mesma coisa. O conflito, quando existe conflito, é porque quando que a comunicação cessa? Porque o conflito existe quando a comunicação cessa. E a comunicação cessa quando eu tomo a minha verdade como a verdade absoluta e você toma a sua verdade como a verdade absoluta. Parou a comunicação. Certo? Então, o que acontece na gestão de conflito? Eu preciso entender como que a minha comunicação chegou até você. O que você entendeu do que eu falei? Porque você vai fazer... eu vou falar uma coisa para você e você vai entender isso que eu vou falar de acordo com a história que você tem dentro de você. Então, se eu te der um feedback que na minha interpretação eu quero ajudar você, mas você tem problemas, né, internos de críticas, por exemplo, já cessou a comunicação. Percebe? Isso. Então, eu preciso entender, como isso chega até você. Eu preciso entender o que você entendeu sobre o que eu falei. Porque senão a comunicação vai cessar, né? Então, vamos pegar assim, ó. Se você teve lá na tua trajetória, se você teve na tua vida familiar, com os teus pais, toda vez você era criticado, você dava uma ideia, você era criticado, você fazia alguma coisa, você era criticado. Aí você tem lá na sua equipe uma pessoa que não abre a boca na reunião, que tem ótimas ideias, mas não se arrisca a falar. Você chega e fala assim, nossa, mas por que você nunca abre a boca na reunião? Entende? Uhum. Aí a gente E tem aí a até pessoa fala
Travou. Assim, então, porque quando toda vez que eu falo, eu sou criticado. Entende? Tá me escutando, Clésio? É uma crença que ele carrega, né? É uma crença que ele carrega, Aí, entendeu? em Gladys, E aí, se você aí, não tem o deixa, autoconhecimento, e se você não tem o autoconhecimento da equipe, você julga essa pessoa. deixa eu aproveitar que você falou isso aqui. Eu tentei aqui um comentário aqui. O líderes precisam trabalhar com a confiança do time. Estreia e consultoria. Depois você só escreve o seu nome aqui para mim aqui. Eu costumo dizer, muitas das vezes, quando eu estou em algum treinamento, alguma palestra, com líderes ou com gestores, muitas das vezes, você como líder, você não vai ser só o líder dele. Muitas das vezes, você vai ser a mãe ou vai ser um pai. Por quê? Às vezes, aquela pessoa chega toda desconfigurada. Desconfigurada como assim? Ele não, a cultura dele, o aprendizado... Ah, Rogério. Obrigado, Rogério, pelo seu comentário. Ele chega com um repertório, com uma história toda triste, só que ele tem só que ele é excelente funcionário. Porém, como pessoa, ele teve uma pouca desenvoltura. Ele é tímido, ele se coloca na dele. Como que você pode extrair dele? Às vezes você vai ter a figura paterna de quê? De querer, ele talvez vai querer sentar com você só para desabafar, ou talvez vai querer te abraçar. Então, a liderança materna, a liderança paterna, então a gente entende desse diferencial, dessa trajetória que precisa. E isso é ser líder. Eu costumo dizer que líder, talvez você ser líder, é você acreditar em uma pessoa que não acredita nela mesma. É você potencializar alguém que não acha que ele tem potencial para fazer tal coisa. Então, nós somos frutos dos líderes que nós tivemos anteriormente. Então, o líder, ele enxerga o futuro e vem para o presente e começa a desenvolver aquelas pessoas que estão ali. Mas no meio desse desenvolvimento, nós vamos ter que lidar com esses conflitos, ter que lidar em poder pegar aquelas peças brutas e ir lapidando ele. Então, por isso a importância do tema que nós trouxemos ontem, que é o feedback, por isso do tema que nós estamos trazendo aqui agora, que é saber que a gestão desse conflito, e nós, né, precisamos saber absorver bem os momentos de instabilidade, e esse momento de instabilidade, que é os conflitos, a gente poder extrair esse melhor. Então, eu queria pegar só esse comentário que veio aqui e me trouxe essa palavra também que eu sempre trago quando eu estou falando com ele. Às vezes você vai ser o pai, às vezes você vai ser mãe, às vezes você vai acreditar em pessoas que não acreditam nela mesma. Uhum. E é fundamental isso que você está falando, sabe por quê? Porque assim, ó, nós pensamos diferentes, agimos diferentes, olhamos diferentes, né? Quando a gente nasce lá, a gente tá com o nosso óculos limpo, né? Vamos pensar que a gente tem um óculos, né? O filtro é limpo, a gente não tem nada. Mas a gente vai crescendo e a gente vai o quê? Adquirindo o quê? Modelos de pai, modelo de mãe, modelo para você lidar com uma situação, porque a gente não foi ensinado a dar nome às emoções. A gente não sabe o que é frustração, o que é decepção, a gente não soube, né? Dar nome àquelas. Pensa numa criança que vai comprar um brinquedo numa loja, você diz que não, e ela se joga no chão e começa a berrar. Qual é o pai que pega e fala assim: olha, filho, o que você está sentindo? Olha, o nome disso é frustração. Não, ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque o pai também está trabalhando com a vergonha, que ele não sabe dar nome. Entende? Aquele sentimento do pai de fica quieto, cala a boca, vem aqui. O que é? Eu não sei lidar com a vergonha que eu estou sentindo. Percebe? Então a gente não foi assim. Então a gente vai o quê? Introjetando e a gente vai o quê? Engolindo. A gente vai engolindo essas emoções. Porque quando você pergunta o que você está sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. Tá, mas então peraí, vem cá. Fala para mim onde que tá essa emoção. Tá aqui, tá no coração, tá onde? Aonde que você está sentindo isso? Aqui,
aqui, entende? Então, assim, o líder, ele realmente vai ser um apoio para a equipe, certo? Porque o que acontece? O bom técnico, que tem aquela expertise técnica, na estrutura de algumas empresas, ele vai sendo o quê? Promovido à liderança. E aí, quando chega lá em cima, que ele precisa da principal ferramenta, que é o quê? O comportamental, ele não tem. Eu costumo dizer que líder, o problema do líder é ele querer fazer. Quando você é líder, você para de fazer. Você ensina a pessoa a fazer o que você faz para que ela seja tão boa quanto você ou melhor. Porque o líder, ele desenvolve pessoas. Vamos repetir isso aqui, então. O líder, ele precisa deixar de fazer. Sair um pouco do operacional e ser estratégico. Exatamente. Ele precisa desenvolver pessoas. Liderança desenvolve pessoas. Então, se você é um bom técnico, se você chegou até a liderança porque você tem uma expertise técnica, é para você pegar essa expertise e desenvolver nas pessoas, para que elas façam tão bem quanto você ou melhor. Isso é liderança. E nesse desenvolvimento, sim, você vai ter que conhecer a sua equipe, você vai ter que entender como ele entende as coisas, ele vai ter que entender quem é você na visão dele. Olha só, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dando um treinamento e eu tive teve um rapaz que estava, eu acho que era Eduardo o nome dele. Ele no treinamento chegou para mim e falou assim, quando você fala isso, eu nem lembro o que eu falei lá. Então, a gente estava falando de esse negócio de distribuição de tarefas, as coisas assim. E ele falou assim, quando você fala isso, eu tenho vontade de voar no teu pescoço. Ele falou, todo mundo começou a rir do treinamento. E eu perguntei para ele assim, Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, lógico. Quando você tem essa vontade de voar no meu pescoço, quem sou eu? Ele parou assim e falou, meu pai. Meu pai me cobrava isso, meu pai me cobrava, entende? E aí a gente começou a conversar sobre isso, ele falou, nossa, desculpa, nossa, agora caiu a minha ficha. Então, a gente precisa entender a história da pessoa. Quando você fala quando que o conflito surge, né? O conflito surge quando você precisa fazer uma escolha diante de uma situação e as escolhas são incompatíveis, certo? Então, você precisa entender. Pensa você com 20 liderados. Quanta diversidade você não tem ali dentro daquela equipe? O quanto você não pode extrair de talentos, de ideias, de gestões dentro daquela equipe? Quando que o conflito passa a ser disfuncional? Quando ele mina a equipe, quando ele bloqueia a equipe, certo? Então, quando você tem a gestão comportamental, você consegue entender como falar com essa equipe. Por quê? Porque sim, nós temos perfis que têm um comportamento onde você dá um feedback negativo, esse feedback vai ficar rodando de tarefa em tarefa, de tarefa em tarefa. Deu um feedback nessa tarefa aqui, mas ele vai refletir lá na 10ª tarefa. Por quê? Porque o perfil é assim. O perfil, ele guarda aquele negócio negativo dentro dele. E aí você precisa entender como que chegou aquilo no perfil. Certo? Porque, Clésia, eu posso ter 2 pessoas desenvolvendo a mesma tarefa para o conflito aparecer. Geralmente é em grupo o conflito, mas basta eu ter 2 pessoas desenvolvendo a mesma tarefa de maneira diferente que o conflito vai aparecer. Entende? E quando que o conflito... 2 pessoas diferentes, né? São 2 pessoas diferentes. Mesmo que a pessoa chega para mim e fala assim, ó,
já aconteceu. Mas ele tem o mesmo perfil que eu. Não, a intensidade é diferente de cada perfil. Assim como a intensidade dos conflitos também são diferentes. Então, para você fazer uma gestão de conflitos, você também tem que entender a intensidade que aquele conflito está. Qual que é o ponto daquele conflito? Isso. Pessoal, hein, Gladys? Pessoal, tá fazendo sentido tudo isso aqui para vocês? Estão pegando os insights aí? Espero que vocês estejam com papel e caneta na mão. Até eu já anotei para você pegar esses insights. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Né? Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Você que ainda não segue a Gladys, depois você vai lá, segue ela. Da mesma maneira, você que não me segue, não saia da live sem nos seguir, né, Gladys? Porque eu falo que que a gente aqui, sempre tem... Eu falo que a gente sempre tem o que aprender. Eu, quando eu estou num desenvolvimento, seja desenvolvimento individual, ou em grupo, ou até em treinamento, eu falo que eu aprendo 2 vezes mais que eles, né? Porque você está ali, mas está vindo os insights para você, né? E até sobre questões suas, né? Então eu falo assim, para você ser um bom desenvolvedor, você também precisa ter muito autoconhecimento. Por quê? Porque muitas questões dentro de um desenvolvimento, dentro de um treinamento, dentro de uma gestão de conflito, às vezes, né? E você precisa estar atenado a isso. Então, sim, a gente sempre tem algo a aprender. Na prática, Gladys, vamos partir um pouquinho agora para a prática. Como que nós podemos trabalhar isso dentro de uma equipe, dentro da instituição? Dentro da sua realidade, quem nunca viu falar desse tema, ou quem está aqui precisa aprender um pouco sobre isso? Você consegue falar um pouquinho para nós como que ele pode lidar com essa gestão de conflitos na prática? Olha, eu vou partir primeiramente do autoconhecimento através dos perfis comportamentais, através do mapeamento comportamental. É importantíssimo. Então, líderes, vamos trazer algo para nós aqui agora. Então, líder, se você não entende do seu perfil, do seu mapeamento comportamental, você precisa saber. Se você não entende o mapeamento comportamental da sua equipe, você precisa saber. Está aqui a Gladys, ela é especialista nisso. Vai lá, troca uma ideia com a Gladys e cai para dentro. Porque sabe o quê? A gestão comportamental, às vezes, Clécio, a gestão comportamental, ela não é, ela começou a fazer sentido para as empresas agora, mas ela não era tão valorizada. Mas o líder que tem, quem foram os líderes, pelo menos das pessoas que eu atendo, quem foram os líderes que mais conseguiram engajar a equipe mesmo com a pandemia? Os líderes que tinham autoconhecimento e os líderes que conheciam a equipe. Eu tenho uma empresa que eu atendo que ela ficou 100% home office. E ela não teve problema algum. Por quê? Porque a pessoa que passou pelo treinamento, ela sabia qual dos liderados iria demandar mais dela nessa parte da pandemia. Então, o que ela fez? Aquele liderado que era mais relacional, que ela sabia que ia demandar mais dele, ela mandava bom dia, ela perguntava como ele estava, ela perguntava se ele queria 10 minutos pelo Zoom. Entende? Porque ele sabia que aquele liderado ia demandar mais dele. Os outros, ele estava super tranquilo. Então, foi um pessoal, um time, que eles passaram super bem a pandemia e voltaram super bem também. Mas por quê? O líder tinha esse conhecimento. O líder tinha esse conhecimento. A minha equipe essa. Quem é a minha equipe? Quem trabalha comigo? E qual desses aqui que vai para home office vai demandar mais de mim? Tanto que o chefe dele chegou para ele e falou, o diretor dele chegou para ele e falou assim, vamos colocar toda a sua equipe em home office? Ele falou, sem problemas, pode colocar todo mundo. Mas vai dar certo?
vai dar certo. Então, ele foi muito seguro, entende? Por quê? Ele tinha esse conhecimento. Ele tinha o conhecimento da gestão comportamental. Ele sabia o que fazer. Então, o primeiro passo para a liderança é o desenvolvimento comportamental. É ter esse conhecimento da gestão comportamental primeiro através de você. E depois, com certeza, mapear a sua equipe. Levar esse conhecimento para dentro da tua empresa. Com certeza. Que legal. Porque depois, quando você tem essa clareza, você já tem ali os dados, você já tem ali o mapeamento, então você vai entrar com ações e as suas ações ela vai ser mais assertiva mediante a um dado que você tem. Com certeza. Aí, por quê? Porque você já resolveu os problemas. Aí lá nós tivemos aqui um comentário anteriormente de que às vezes os líderes eles têm aversão aos conflitos e acabam que eles escondem os conflitos por baixo do tapete. Sim. Porém, o que eu falo? Na verdade, um problema mal resolvido ele é um problema para o resto da vida. Você sabe que tem uma metáfora que eu gosto muito, que às vezes a liderança chega para mim e fala assim, Glá, nossa, tá muito difícil, a gente não tá conseguindo. E aí eu falo para ele assim, tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece mina de carvão? As minas de carvão? Sabe aquele passarinho canário? O canário, ele era levado para as minas de carvão. Sabe por quê? Porque na mina de carvão, o ar às vezes ficava muito tóxico, né? O gás carbônico o ar ficava irrespirável. Era como se eles teriam muita dificuldade para respirar com aquele ar tóxico. Então, o que eles faziam? Quando eles desciam para a mina de carvão, o primeiro da fila, levava um canário. Se o canário parasse de cantar, eles tinham que voltar porque o ar estava contaminado. Porque o canário só canta em ar puro. Então, eu falo em treinamento, eu falo para o pessoal, gente, às vezes, essas situações difíceis de conflitos são os vários que estão mostrando para a gente que a gente precisa fazer algo, que a gente precisa mudar algo. Né? Então, não adianta jogar para debaixo do tapete. Tem que olhar para isso. Você tem que olhar para isso, você tem que falar sobre isso com a sua equipe, você tem que expor isso para a sua equipe, não adianta. Então, situações de conflitos são os nossos canários. Ele está falando para a gente que algo não está legal. Né? Que algo precisa ser movimentado, que algo precisa ser feito, entende? Então, assim como pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, eles chegam para mim assim, nossa, esse líder é muito difícil. Olha o seu canário aí. Quando eles falam para mim assim, nossa, nós temos uma pessoa que é muito difícil aqui na empresa. Logo vem na minha cabeça, nossa, será que é um canário? Para onde que eu tenho que olhar? Entendeu? Então, eu como desenvolvedora... A percepção é o olhar, a percepção é o olhar, né? Acho que tem um livro, acho que é do Napoleão Hill, que ele fala que cada diversidade, ela traz consigo uma semente superior àquilo que está acontecendo. Acho que é nessa sequência. Cada diversidade ela vai trazer consigo uma semente superior àquela diversidade anterior. Exatamente. Então, o que nós aprendemos, né? A questão da ressignificação, o que nós aprendemos com tal fato? Porque a gente não consegue mudar o fato. Exatamente. Ninguém consegue mudar ninguém, mas você consegue absorver aprendizados a partir daquilo ali. Exatamente. Clécio, eu passei muita dificuldade com o meu desenvolvimento. Porque eu passei por um período muito difícil da minha vida e eu tive que entrar nesse caminho do autoconhecimento. E foi muito difícil.
E naquele tempo, eu pensava assim, nossa, eu estou me sentindo muito solitária nesse caminho, né? Porque aí eu comecei a fazer minhas formações, comecei a me desenvolver, e nesse caminho eu falei, pera, isso pode ser divertido. Não precisa ser com Legal. solidão, pode ser com solitude. Então, eu vou ajudar esses líderes a serem melhores. Eu vou ajudar essa liderança a ser melhor do que eles já são. Porque é assim, é difícil, o caminho é teu, não adianta. O caminho do autoconhecimento é teu, você vai ter que caminhar. Mas não precisa ser com solidão. Ele pode ser com solitude, ele pode ser com troca de ideias, ele pode ser a gente conversando, a gente trocando ideias, a gente trocando figurinhas, a gente fazendo reflexão junto. Então, assim, não precisa ser solitário, entendeu? Ele pode ser com solitude. E quando surgia um conflito comigo mesma, né, quando apareciam os conflitos, eu pensava assim comigo, pera, o que tem aqui que eu posso aprender melhor? E quando eu via uma pessoa com uma visão diferente da minha, eu pensava, por que ele está enxergando dessa maneira e eu não? O que tem ali que eu não estou enxergando? E eu falava para a pessoa, tem como você me passar a tua visão? Tem como você me fazer enxergar como você? Deixa eu tentar enxergar como você. Me mostra como que a gente faz isso. Como que você viu, por onde você não viu. Então, é muito interessante de você saber que aquela pessoa que pensa diferente de você, ela pode te trazer muitos insights. Ela pode te trazer uma visão muito rica. Então, quando o conflito ele é direcionado para ser um conflito funcional, a equipe ganha muito, porque tem crescimento, tem oxigenação, tem novas ideias, tem novas maneiras de se fazer, tem inovação, entende? Então, o conflito ele não precisa ser disfuncional. Que legal. E assim, e na prática, né, às vezes, depois que a gente passa, que a gente vê, poxa, que legal, aprendi muito com tal coisa. Então, todo conflito é realmente você saber gerar proveito. Na verdade, tudo tem um proveito, tudo tem um aprendizado. A Eliezer até colocou assim, às vezes os líderes eles precisam passar uns dias nas minas de carvão e reavaliar sobre a sua forma nova de cantar, né? E às vezes é isso. E às vezes não é a forma nova de cantar. Na verdade, às vezes nós vamos aprender a cantar até uma nova canção. Porque às vezes o disco já está arranhado, às vezes, né? Ou Então, até, realmente, né? pegando essa Ou até metáfora e fazendo exatamente, ou outra, né? até eles não vão aprender a cantar de novo, mas eles vão aprender que aquele canto precisa ser ressignificado, né? Que aquele canto já não está mais dando tanto resultado. Eu sempre falo que produtividade, eles têm um conceito diferente, né? Você ser produtivo não quer dizer que você ser ocupado não quer dizer que você é produtivo. A produtividade, o que é produtividade? A produtividade é você fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível, gastando menos energia. Isso é produtividade. Né? Estar ocupado não é produtividade. Então, às vezes, aquele funcionário tá ocioso, aquele funcionário tá sem fazer nada, tá improdutivo. Não tá improdutivo. Mas pode ser que ele já tenha terminado a tarefa dele. Ou aquele colaborador pediu uma tarefa para ele, ele não me entregou a tarefa. Antes de você da sua tarefa, pergunte que a tarefa não foi feita. Porque às vezes faltou uma informação, às vezes ele não entendeu muito bem, e dentro dos modelos introjetados dele, ele não quis perguntar, se sentiu inseguro de perguntar, né? Ou às vezes faltou para ele o passo a passo,
né? Como que eu vou fazer isso? Ok, você me entregou um monte de informação. E o que eu faço com todas essas informações? Então, às vezes o conflito surge justamente por uma falta de entendimento, por uma percepção diferente, um olhar diferente. Às vezes tem muito achismo, né? Ah, eu achei que era para fazer assim. Então, quanto mais clareza, quanto mais transparência você tiver com a sua equipe, seja passando uma tarefa, uma atividade, uma informação, melhor vai ser o convívio entre aquelas pessoas, né? Outro erro muito, muito comum que acontece, Clésio, é a empresa aplicar o teste comportamental e o funcionário não ficar sabendo do teste. O que adianta? Oportunidade de melhoria de processo, né? Dele, de autoconhecimento. Se você faz um raio-x e você vai ao médico, entrega o raio-x para o médico e o médico não te fala nada, esse raio-x adiantou do quê? Nada. Entende? Então precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa ter transparência, precisa ter clareza para que isso se torne um conflito funcional, se torne algo de crescimento, de aprendizado para toda a equipe, não só para aquela pessoa, mas de toda a equipe. Eu falo que não tem erro, tem aprendizado. Tá aí a metodologia ágil, né, que não deixa a gente mentir, né? Então, assim, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas errarem também, porque se elas errarem, elas vão saber como é feito certo. E o que acontece com a liderança? O líder sempre é aquela pessoa que tem que fazer, tem que saber de tudo, tem que dar conta de tudo. E, gente, líder é uma pessoa normal, que tem que trabalhar suas emoções, que tem problemas em casa, né? Que tem dificuldades, tem medos, tem insegurança. Mas qual que era o bom profissional lá atrás? Era aquele que não mostrava as emoções. Esse era o bom profissional. O bom profissional é aquele que não mostrava as emoções. O que aconteceu com a pandemia? Sim, igualou todo mundo, né? Por que os líderes estão perdidos? Uau, eu descobri que eu tenho emoções. E agora? O que eu faço com isso? Entende? Exatamente. Por isso que a gente tem, por isso que nós não podemos nos calar. Então, essa semana, né, vou fazer esse movimento, vamos falar de liderança de alta performance, mas o pouco que você que está acompanhando essa live, o pouco que você acha que sabe, tem pessoas precisando desse pouco que você acha que sabe, porque para ele é muito. Então, realmente, nós precisamos pegar esse pouco e ninguém nasce pronto, se você for esperar para você estar pronto para começar, você já está atrasado. Nós já nascemos pronto, porque na medida... Você está pronta? Não. Todo dia a gente está desenvolvendo, todo dia que nós estamos aprendendo. Então, a gente precisa, sim, desenvolver, sim, fazer aquilo que foi nos confiado. Gladys, para a gente caminhar aí para o fechamento, eu queria que você fizesse algumas considerações aí final e queria que você aí falasse aquilo que você quisesse agora nesse fechamento nosso por aqui. Olha, eu vou pegar esse gancho seu aí de estar pronto e eu vou falar para você assim, nunca esteja pronto. Sempre esteja aberto a fazer diferente, a aprender coisas novas, a escutar ideias novas, a tentar algo novo, porque eu acredito que é justamente esse padrão que limita, às vezes, você na sua liderança, na sua maneira de você pensar, na sua maneira de você agir. Isso foi uma ficha que caiu para mim. Eu sempre fui uma pessoa de pensar fora da caixa, de não participar, não ficar dentro de um padrão. E aí,
quando eu me via dentro do padrão, eu me limitava e eu perguntava para mim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Por que que eu não consigo fazer isso? Até que me caiu a ficha que o padrão me limita. Então, nunca esteja pronto. Esteja sempre disposto a estudar algo novo, algo diferente, inovar, trazer conhecimento. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que que você vai fazer esse curso? Não tem nada a ver. Pode ser que lá naquele curso eu ache uma ferramenta poderosa para me trazer para cá. Ou Entende? conectar uma pessoa vai te levar para outro nível. Ou conectar pessoas, ou conhecer, né, pessoas. Às vezes eu faço o mesmo curso 5, 6 vezes. Eu tenho um amigo meu que se chama Rodrigo, que ele fala assim, Glá, misericórdia, você vai fazer de novo o mesmo curso? Eu falei, vou, porque lá eu tive um insight, pode ser que agora eu tenha outro. Nossa. Entendeu? Então, assim, esteja sempre aberto a aprender com o outro. Se a visão for diferente, olhe aquilo e se pergunte, por que que ele está vendo isso e eu não? O que que eu posso aprender com a visão dele? E o que que eu posso passar com a minha? Né? Então, que eu possa ser contribuição, mas que eu permita que o outro também seja contribuição para mim. Ah, que legal. Eu acho que essa troca é legal, né? Então, assim, eu posso ser contribuição com você e você pode ser contribuição para mim. Ah, a gente trabalha com a mesma coisa? Sim, mas a minha história é diferente da sua. E eu posso aprender com a sua história e você pode aprender com a minha. É legal. Claro, Você pode chegar e dizer para mim assim, olha, na minha história, no meu caminho, eu aprendi isso. E eu posso dizer para você, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Entende? Então, existe troca. Pessoal, respeita a sua história. Respeite a sua história. Coragem de ser quem você é. Eu acho que tenha coragem de ser quem você é. Use a sua história como o seu maior case. Né? A sua história é o seu maior case de sucesso. Então, utilize ela também na sua liderança. Porque liderança é conexão, o líder é o start de tudo. Então, use a sua história para motivar outras pessoas. Né? Conte a sua história, conheça a história daquela pessoa que está chegando na empresa, pergunte para ela, tente se colocar como um exemplo mesmo, como referência, né? Porque líder é referência. E se você está como referência, porque a tua história pode contribuir muito para outra pessoa. Verdade. Gladys, eu quero te agradecer. Te agradecer por esse nosso bate-papo. Espero aí que o pessoal que acompanhou conosco, eles tenham realmente aproveitado esse momento. Acho que deixou com gostinho de quero mais. Para mim, deixou. Da gente marcar outro dia, para a gente poder aí trazer outro tema e a gente gerar realmente esse movimento, né, Gladys? Sim, com certeza. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que é muito importante levar essa conscientização, né? A gente movimentar essa liderança, porque eu acho que hoje o líder engessado não fica mais no mercado. O líder precisa realmente dar uma virada de chave aí, trazer essa parte mais humana para a liderança. Então, obrigada por me dar a oportunidade de fazer parte desse teu movimento aí. Gratidão enorme. Obrigada a todos aí que participaram da live. E vamos para cima, é isso. Vamos que vamos. Vamos para cima. Obrigado, Gladys. Vou ficar um pouquinho com o pessoal aqui, só passar algumas considerações. Gratidão. Aqui. Te agradeço, tá, Gladys? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Até Obrigada. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Você consegue como que eu saio aqui? Vou tentar sair, tá bom? Sim, sim, só apertar no xizinho aí. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Pessoal, vocês aqui que acompanharam conosco aqui até o final, quero te agradecer você. E aí, valeu a pena? Pegaram vários insights aí?
Que legal, fiquei muito feliz. Realmente deixou com um gostinho de quero mais. Você pode ir lá no perfil da Gladys, pode seguir ela. Você que ainda não me segue aqui, pode seguir. Amanhã eu vou estar aqui com o meu novo amigo, Eliezer. Nós vamos estar falando sobre liderar como. Então, eu vou estar falando um pouquinho também do lançamento do livro dele, que é top, meu nobre amigo. Nessa semana, pessoal, até sexta-feira, nós vamos ter aqui todos os dias um convidado, onde a gente vai falar ainda sobre amanhã, liderar como. Na quinta-feira, nós vamos ter a Dani, nós vamos falar sobre comunicação assertiva. E na sexta-feira, nós vamos ter aqui o Rafael, onde nós vamos falar de gestão de conflitos no meio de inovações, no meio da criatividade. Então, vai ser top. Essa live ela vai ficar gravada, vai ficar lá no meu perfil, depois você pode ir lá, comente lá como que foi para você, deixa lá seu insight. E, além disso, compartilhe também com outras pessoas, tá bem? Compartilhe com outras pessoas para que ela possa estar aqui conosco e que nós possamos aí alcançar mais pessoas através desse tema, liderança de alta performance. Vocês viram hoje que quando nós falamos de gestão de conflitos, a gente desenvolve o autoconhecimento, a gente fala de perfil comportamental e é isso. E quando nós falamos de tudo isso, nós estamos falando de pessoas. Como que você pode desenvolver pessoas e como que você pode ativar essas pessoas. E o mais gostoso de tudo isso, sabe o que é, pessoal? É que todo esse nosso trabalho, todo esse movimento é para ativar, é para desenvolver, é para capacitar aquilo que Deus mais ama, que é você, que é pessoas, que é propósito. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa zona de convergência. Então, mais uma vez, gratidão para vocês. Tenham uma excelente noite. Deus possa abençoar vocês e não importa a velocidade, avance. Beleza? Abraço para vocês. Obrigado. Gratidão, tá bom? Vou encerrar aqui a live. Dá vontade de continuar, mas amanhã tem mais. Vamos guardar um pouquinho para amanhã. Abraço, pessoal.